Professor Rodolfo, como é possível controlar a potência de cargas em corrente contínua através do sinal PWM? Professor Rodolfo, como criar uma interface eletrônica através de MOSFETs que vão receber os sinais lá no gate e controlar as cargas de alta potência? Professor Rodolfo, qual a influência da frequência no sinal PWM? Professor, como funciona o gerador de funções da Rigol, osciloscópio, a fonte de alimentação, para que eu possa então fazer o controle de uma carga de alta potência com o sinal PWM incrível, show de bola e sensacional. Se você tem dúvidas sobre como funciona o sinal PWM na prática, a diferença de você controlar a potência de uma carga com uma modulação PWM ou com uma fonte linear, apenas variando a tensão de um mínimo ao máximo, tudo isso e muito mais na prática. Fica até o final dessa Masterclass e deixa a hashtag Vou Aprender PWM aqui no campo de comentários, que juntos somos mais fortes, chegamos mais longe e vamos buscar a faixa preta com a Rigol Technologies. Beleza? Vamos nessa! Claro, galera, crava o dedo no like para que a gente possa ter cada vez mais likes nesse vídeo e com isso o YouTube possa compartilhar esse conteúdo Masterclass com outras e outras pessoas que amam eletrônica, assim como eu, assim como você, e querem aprender esse mundo fantástico partindo do zero, não sozinho, mas agora acompanhados da família Eletrônica Fácil. Tá bom? Obrigado, Rigol Technologies, por apoiar o nosso trabalho, por ser o nosso patrocinador master e ceder todos os equipamentos sensacionais. E olha só, galera, você que quer ter um gerador de função, um osciloscópio, uma fonte da Rigol, todos os equipamentos que eu usei nesse vídeo, você pode clicar no link aqui da descrição do vídeo. Vai lá no site da Rigol, ver os distribuidores da Rigol Technologies no Brasil e usando em qualquer distribuidor o cupom EFÁCIL5 você ganha 5% de desconto na compra do seu Rigol para realizar o seu sonho de ter uma bancada cada vez mais faixa preta, incrível e espetacular. Os links estão aqui na descrição do vídeo, cupom EFÁCIL5. Fechou? Agora vamos que vamos! Vamos pra cima? Vamos lá, meus queridos amigos e alunos da família Eletrônica Fácil. Gente, olha só. Então, eu estou aqui com a fonte de alimentação ajustável da Rigol, a DP831A. Perfeito. E nós vamos usar rapidamente a fonte de alimentação da Rigol Technologies para testar a nossa fita de LED. Legal? Essa fita de LED aqui trabalha com 12 volts e ela é RGB. Perfeito? Então, aqui no conector de alimentação dela, nós temos as seguintes conexões. Perfeito? Nós temos aqui um pino de alimentação positiva. Então, ela tem o comum positivo. E aí, você mandando negativo no R, no G ou no B, ou seja, no azul, no vermelho ou no verde, você irá fazer com que a fita de LED se alimente com sucesso. Tá bom? Então a fita de LED ela é comum anodo. Perfeito? Ela tem o comum como positivo. E aí para acender as diversas cores você tem que mandar negativo. Legal? Então aqui na nossa fonte de alimentação ajustável da Rigol, vamos ajustar aqui a tensão para 12 volts. Então vamos para cima. Inclusive, família Eletrônica Fácil, já vamos começar fazendo aquele desafio faixa preta para todos vocês. Olha só. Nós temos aqui 3 resistores SMD, legal, gente, ó, 3 resistores SMD, um com código 241, o outro também com 241 e o outro com 561, perfeito? Então vamos lá, 241, 241 e 561. Eu quero saber qual é o valor de cada um desses 3 resistores SMD, tá bom? Posso contar com você? Ó, um é o resistor RR, que é o resistor da cor vermelha, 561. O outro é o resistor da cor verde, então é o nosso querido 241. E o outro da cor azul, também 241. Pega para mim o valor desses resistores aqui SMD e coloca no campo de comentários para ver se você está dominando os nossos queridos resistores SMD de forma show de bola e vamos para cima. Show de bola, galera! Nós temos aqui, gente, o canal número 1
perfeito, a saída de tensão número 1 dessa fonte maravilhosa com os seguintes limites de operação, 8 volts e 5 amperes. Tá? Nesse caso, os 8 volts não são suficientes para nós, então nós não iremos usar a fonte do nosso canal número 1 aqui. Perfeito? Nós vamos usar a fonte do canal número 2. Nós temos 3 fontes, 1, 2 e 3. Legal? A fonte número 2 tem as seguintes características, ela pode trabalhar até 30 volts e no máximo 2 amperes. A fonte de saída, né, número 3, a terceira fonte, ela vai trabalhar com uma tensão negativa. Então você pode usar aqui uma tensão de alimentação simétrica no circuito eletrônico. Perfeito? Então, entre mais e comum você tem uma tensão positiva, entre menos e comum você vai ter a tensão negativa. Legal? Nesse caso, a tensão negativa vai até menos 30 volts, 2 amperes também. Perfeito? Então vamos trabalhar aqui com a fonte do canal número 2. Qual é a tensão que nós desejamos? 12 volts. Então olha só que prático, pessoal. Vem aqui, ó. Aperto 1, 2, 12, ok. Prontinho, já parametrizamos a tensão dela para 12 volts. Se eu quiser limitar a corrente, eu venho aqui em Current. Quero setar a tensão, ajustar a tensão. Clico em Voltage. Quero ajustar a corrente, vem em Current. Perfeito? E aí você pode ajustar tanto aqui, ó, nesse sistema, ó, uma precisão sensacional. Tá bom? Nós temos aqui um encoder, ó. Olha só que sensacional. Você pode ajustar a corrente máxima. Posso selecionar aqui qual é a casa decimal que você vai trabalhar, ó. Então, por exemplo, eu quero ir para 0,4, ó. Então vem aqui, ó, 0,4, ó. Perfeito? No caso, no máximo 2 amperes, tá? Então, gente, você girando aqui, você controla a corrente. Aqui você seta a casa decimal que você quer mexer com ultra mega precisão. Ou você pode digitar o valor. Ah, eu quero limitar em meio ampere. Então você vem aqui e digita 0,5. Ok. Automaticamente ele vai trabalhar com 12 volts, no máximo meio ampere de corrente. Perfeito? Então vamos ao teste aqui da nossa fita de LED. Temos aqui 2 cabos com plug banana. Perfeito, pessoal? Vou ligar aqui o positivo na saída, mais negativo aqui no comum. Perfeito? O nosso cabo de alimentação positiva, ó, cabo banana com alimentação positiva, eu liguei aqui nesse conector de distribuição e aí um cabinho aqui com terminal do PON, o famoso cabo para Arduino, né? Tá bom? Liguei aqui no positivo da nossa fita de LED e o negativo fiz a mesma coisa, liguei no outro conector. E aí, de um jumperzinho para Arduino, liguei aqui na cor azul. Legal? Então, nós fizemos o teste aqui da cor azul. Perfeito? Vou desligar aqui a lâmpada do nosso querido laboratório para vocês enxergarem até melhor. Vou tirar o negativo aqui do azul e vamos colocar na próxima cor, ó. Vermelho. Vou colocar na próxima cor agora. Verde. Perfeito? Então, só mudando a nossa referência negativa, ó, azul, vermelho ou verde, a gente tem o quê? A troca da cor. Perfeito? Então, imagine, por exemplo, que você tem lá um Arduino, você tem um circuito digital que está controlando essa fita. O que ele tem que fazer? Ele tem que ligar um transistor ou ativar um MOSFET, por exemplo. E aí, ativando um MOSFET ou um transistor bipolar, ele mandando negativo para cada uma das cores, você vai mesclando qual é a cor que você quer gerar na sua situação, problema, na sua iluminação maravilhosa. Fechou? Então vamos mudar a tensão da nossa fita de LED para notarmos o controle de potência de forma sensacional. Tá bom, pessoal? Legal? Vamos variar a tensão, ó. 12 volts é a tensão nominal para que a fita de LED funcione com sucesso. Perfeito? Na nossa fita de LED aqui, nós temos esses 12 volts aplicados de 3 em 3 LEDs, tá? De 3 em 3, e esses 3 LEDs ainda estão interligados num resistor, legal? Onde esses 12 volts são aplicados nesse ramo, fazendo com que eles funcionem com sucesso.
Beleza? Então 12 volts aplicado nos 3 LEDs mais resistor, fita de LED em seu funcionamento nominal com uma corrente de 120 mA. Vamos diminuir agora de 12 para 11, diminuindo a tensão, diminui a corrente, diminui a potência. Vamos lá? Ó. Diminuiu um pouquinho a luz, então o controle aconteceu com sucesso. Vamos para 10 agora. Baixou mais um pouquinho, para 9. Muito bem, para 8 agora. Muito bem, e agora para 7. Olha só que bacana, pessoal. De 8 volts para baixo, nós não temos uma tensão suficiente para que os LEDs que estão interligados na fita de LED acendam de forma show de bola. Ou seja, nós só conseguimos controlar o funcionamento da fita de LED de 8 volts a 12. Então nós temos um controle de potência aqui da fita de LED, até temos, ó, de 12 para 8 e de 8 para 12. Porém, acaba sendo um controle muito rígido. Eu tenho um pequeno intervalo só do controle de potência, né? Pô, professor, e se eu quiser fazer com que ela acenda só com 5% da sua capacidade? Nesse caso que a gente tem dificuldade. Ah, só 10% da capacidade. A gente tem dificuldade. Por quê? Porque aplicando os 8 volts, nós não temos tensão suficiente para que os LEDs associados possam então entrar em condução e fazer com que exista a conversão da energia elétrica em energia luminosa. Legal? Então, no método convencional de variar uma tensão contínua e linear, o único controle que a gente conseguiu foi de 8 a 12 volts. Perfeito? Agora vamos ver esse controle aqui feito com o nosso maravilhoso sinal PWM. Vamos para cima. Pessoal, para fazer esta exemplificação maravilhosa, top de linha e sensacional, eu vou usar aqui um mini protoboard, tá bom? Que é um protoboard de 170 furos, que é o suficiente para que a gente possa fazer montagens pequenas, simulações pequenas de diversos circuitos eletrônicos, tá bom? Inclusive esse mini protoboard de 170 furos você acha na loja eletronicafácil.com.br, o link também está na descrição do vídeo, tá bom? E aí nós vamos usar aqui um elemento chaveador, um MOSFET do canal N com código IRF 530N. Perfeito com os seus terminais, né? Então olhou de frente para o código, gate, dreno e source. Gate, terminal da esquerda, dreno, terminal do meio, source, terminal da direita. Tá bom? Onde o terminal gate é o gatilho, é o cara que quando receber uma determinada polaridade vai habilitar o funcionamento do MOSFET. O terminal dreno irá drenar as cargas da nossa carga a ser controlada. Então, toda a corrente elétrica da carga a ser controlada circulará pelo terminal dreno, tá bom? Então a carga a ser controlada será conectada no terminal dreno. No caso aqui a nossa fita de LED, tá bom? Então se eu vou controlar a cor azul tem que estar aqui no dreno. Se eu vou controlar o vermelho, o sinal que vai mandar o vermelho acender vai estar aqui no dreno. Tá bom? E o source deverá ser conectado na mesma polaridade do canal. No caso aqui, como é canal N, o source deve ser conectado no negativo. Tá bom? Muito cuidado com o dissipador de calor, porque o dissipador de calor é o terminal dreno. Então você não pode encostar, por exemplo, aqui nesse resistor que está ligado no gate, ó, senão você vai gerar um curto dreno gate, tá bom? Ou seja, pode gerar disparos acidentais e mau funcionamento também. Legal? Nós vamos utilizar aqui, gente, um resistor de 330 em série com o gate. E o disparo vai vir aqui, ó, no resistor de 330. Tá bom? E um resistor de pull-down de 120 kΩ. O resistor de 120K, pessoal, que vai trabalhar como pull-down, ele vai do gate para o negativo, tá? E para que ele serve? Ele serve como se fosse um pull-down. Ele é um cara que vai garantir uma polaridade negativa no gate do MOSFET quando ele não estiver ativado. Perfeito? Quando ele receber positivo aqui no resistor de 330, vai polarizar corretamente o gate do MOSFET, ele vai trabalhar com chave fechada, vai fazer com que a nossa fita de LED acenda. Tirou o positivo daqui, o pull-down manda negativo, faz com que ele entre na região de corte. Perfeito? Sem falar que o resistor de pull-down aqui, o de 120K, quando ele está ligado do gate para o negativo, ele faz com que possíveis cargas armazenadas no gate, perfeito? Porque
O MOSFET, como tem o gate isolado do source, você tem uma isolação elétrica de um terminal para o outro, entre o gate e o source forma um pequeno capacitor. Então, como entre o gate do MOSFET e o source forma um pequeno capacitor internamente na sua região semicondutora, certo? Você tem que descarregar pequenas cargas acumuladas entre gate e source para que ele venha entrar na região de corte. Então, esse cara aqui, de 120K, ligado do gate para o negativo, vai fazer com que possíveis cargas positivas acumuladas no gate possam ser descarregadas para o negativo para que ele entre em corte de forma show de bola. Muitas das vezes, se você não colocar o pull down, as cargas ficam armazenadas no gate e ele fica em saturação depois que ele recebe um sinal positivo no seu terminal de gatilho. Tá bom? Então, esse cara aqui para ajudar ele a entrar em corte quando ele é desacionado, tá? E aí, então, o sinal de disparo vai entrar aqui no nosso resistor de 330. Por que você tem esse resistor de 330 em série com o gate, sendo que a resistência entre o gate e o source é infinita, devido a eles serem isolados? Porque, dependendo da frequência que você vai disparar o seu MOSFET, pessoal, como existe a capacitância entre o gate e o source, todo capacitor, quando é submetido a uma frequência, né, vai gerar uma determinada reatância. E em determinadas frequências, né, o que pode acontecer? O capacitor ele pode entrar na sua frequência de ressonância, onde ele trabalha como se fosse um curto-circuito. E aí a resistência dele tende a zero. Tá? Então esse resistor aqui de gate é para que quando você ative o gate do MOSFET, tá bom? Não corra o risco da região gate, source entrar em curto-circuito na frequência de ressonância, e aí você tenha uma corrente controlada por esse cara aqui, se porventura gerar um curto-circuito entre gate e source, uma possível ressonância, tá? No nosso caso não vai acontecer, porque a gente vai trabalhar com PWM numa frequência bem baixinha, tá? 1 kHz, perfeito? Mas geralmente o resistor de gate ele é utilizado para evitar o curto-circuito, perfeito, na região gate-source, na frequência de ressonância. Esse cara aqui também controla o famoso tempo de subida e tempo de descida do nosso MOSFET, mas isso que a gente vai estudar em estudos mais avançados aqui no canal. Fechou? Meus queridos, vamos fazer as ligações físicas então aqui no nosso querido mini protoboard, para que a gente possa mostrar para vocês como fazer uma rápida polarização desse MOSFET antes de aplicarmos o PWM no seu terminal gate. Vamos lá, ó. Então, primeiro, certo? O negativo da fonte, que aqui está, ó. Então aqui nós temos o positivo, aqui nós temos o negativo. O negativo vai ter que mandar um sinal no source do nosso MOSFET e também no resistor de pull down. Então vou abrir aqui, ó, os dois terminais do nosso conector de derivação, ó. Um jumper vai ter que mandar o negativo para o resistor de pull down, ó. Travou bonitinho. Vai mandar o negativo para o resistor de pull down. Então aqui, ó, na mesma linha. Muito bem. E o outro jumper vai ter que mandar o negativo para o terminal source. Muito bem. Travou bonitinho. Negativo no terminal source aqui na frente, ó. Fechou. Então já fizemos as ligações do negativo. Tá bom? A carga a ser controlada, que é a nossa fita de LED maravilhosa, incrível e sensacional. Legal? Nós vamos ligar no terminal dreno. Então, da cor azul, vamos ligar no terminal dreno. Tudo bem? E o terminal gate vai ter que receber o positivo. Legal? Então, vou pegar um jumper aqui, ó. E vou ligar em série com o resistor de 330 ohms. Quando colocarmos positivo no gate, ele vai colocar o MOSFET como chave fechada, ele vai mandar o negativo para a cor azul, como ela já tem positivo lá no anodo, ela vai acender. Tirou o positivo daqui, o MOSFET entrará em corte, então a cor azul irá apagar. Fechou? Olha só que show de bola então, pessoal. Vamos lá? Vou colocar aqui positivo no gate. Atenção. Incrível, top de linha, sensacional. Colocamos o MOSFET em saturação, ligou a nossa fita de LED.
vou tirar o positivo do gate. Resistor de pull down garante o negativo lá, ele entra em corte e desliga a fita. Positivo no gate, saturação, ligou o azul da fita. Negativo, entrou em corte, desligou a nossa fita de LED. Só que aqui a gente tem ou 100% da potência, ou 0%. 1 e 0. 1 e 0. O que a gente quer fazer? A gente quer controlar a potência de forma efetiva da nossa fita de LED. Para isso agora, nós vamos pegar o gerador de funções da Rigol Technologies, colocar o sinal PWM dele no gate do MOSFET e fazer o controle de forma incrível, top de linha e sensacional dessa fita maravilhosa. Vamos que vamos, vamos para cima. Neste momento, minha amada família eletrônica fácil, nosso gerador de funções da Rigol Technologies, Rigol DG1022E, já está enviando o sinal PWM maravilhoso, conforme eu ensinei na aula passada. Se você quiser aprender a como parametrizar o gerador de funções da Rigol para gerar o sinal PWM, perfeito, variar o duty cycle de forma maravilhosa, então vamos colocar aqui um duty cycle aí de 70%, né, 70% aí de tempo gerando o trabalho de forma maravilhosa, conforme você está vendo aqui. Eu vou deixar um vídeo na tela final ou no card aqui em cima, tá bom? Que você pode clicar e lá você vai aprender a parametrizar o gerador de funções de forma maravilhosa a fim de gerar o sinal PWM passo a passo, tá bom? O mais importante aqui é o seguinte, que o gerador de funções está simulando o sinal PWM que um microcontrolador, um microprocessador, um 555, um CI digital teria que gerar para a gente. Você teria que montar um circuito ou fazer uma programação para fazer essa geração. Nesse caso, o gerador está gerando de forma maravilhosa, simples, fácil e rápida esse sinal para a gente. Essa é a grande vantagem de você ter um gerador de função. É você gerar com ele diversos sinais que podem estar nas placas eletrônicas do seu dia a dia. Tudo isso no equipamento só, facilitando a tua prototipação eletrônica, seus testes, validação de circuitos eletrônicos e muito mais com um equipamento só, gerando diversos sinais para você, tá? Então, com um cabo simples, BNC, então um cabo com conector BNC aqui no gerador de funções, conforme você está vendo aqui, ó, olha lá, então BNC no canal número 1, BNC canal número 1. Esse cabo aqui, gente, é de atenuação vezes 1, tá? Então não esquece de ir no canal número 1 do seu osciloscópio colocar como ponta de prova no vezes 1. Perfeito? O gerador de funções está calibradíssimo para enviar uma tensão máxima de 10 volts, que é a tensão ideal para disparar o gate do MOSFET. Perfeito? Nesse caso aqui, com um duty cycle de 70%, a tensão média desse sinal PWM é de aproximadamente 6,97 volts. Perfeito? Agora a questão que não quer calar é a seguinte, professor, só que o gerador ele está mandando o sinal aqui através do cabo BNC. Como é que eu vou interligar esse sinal lá no gate do nosso MOSFET para que eu possa dispará-lo? Tá bom? Bom, gente, uma das formas é você ter um cabo BNC, que daí ao invés de sair BNC aqui, você vai ter a saída positiva e negativa com garrinhas de jacaré. E aí você vai ter o negativo numa garrinha de jacaré e o positivo na outra. Tá bom? Só que muitas das vezes a maioria das pessoas não tem esse cabo BNC, garrinha de jacaré. Perfeito? E aí você deve estar pensando assim, pô, professor, mas eu não vou fazer atividade, não vou colocar isso em prática. Não, gente. Tá? Vem comigo que você passa de ano. Lembra sempre que o mais importante é a gente materializar o conhecimento com aquilo que a gente tem em mãos. Tá bom? Então, qual a adaptação que você pode fazer? Geralmente, os osciloscópios eles vêm com duas pontas de prova, tipicamente. Perfeito? E as pontas de prova você tem o quê? Uma garrinha de jacaré e a ponta de medição. Perfeito? Então, o que você pode fazer? Olha só que show de bola incrível e sensacional. Você pode pegar uma ponta de prova, coloca lá no seu gerador de funções, por exemplo, tá? Ó. Lá no canal dele de geração de sinal, deixa a sua ponta de prova na atenuação de vezes 1. Então olha lá, ó, atenuação de vezes 1, para não gerar atenuação no sinal que o gerador está mandando. Perfeito? E aí, automaticamente você tem o sinal positivo
e negativo gerado pelo nosso gerador. Se você quiser exibir esse sinal no osciloscópio, o que você faz? Pega a ponta de prova do osciloscópio, coloca lá no canal número 1, também na atenuação de vezes 1, gente. Perfeito, tá? E aí você pode interligar as referências, garrinha de jacaré com garrinha de jacaré, ponta de prova com ponta de prova. Automaticamente o sinal PWM já aparece novamente no teu osciloscópio de forma sensacional, tá, gente? Beleza? E aí você pode variar o duty cycle, né, ó. 90%, 70, 80, olha lá, ó. Perfeito, ó. Quanto maior a largura do pulso, maior a tensão média. Quanto menor a largura do pulso, menor a tensão média. Perfeito? E aí, você vai ter que fazer o quê? Introduzir essa referência negativa e equipará-la com a do seu circuito, ou seja, interligar o negativo do gerador com o negativo lá do nosso circuito eletrônico e pegar esse sinal PWM que está sendo mandado aqui, mandar lá no gate do MOSFET. Vamos lá fazer essas ligações então? Olha só, pessoal, inclusive, para trazer mais ligações aqui de negativo, eu até troquei o conector de derivação, tá? Então eu peguei aqui no conector de derivação, ó, perfeito, coloquei aqui um jumper, ó, tá bom? Para a Arduino, terminal do POM. Vou pegar o negativo do gerador e do osciloscópio, que é o mesmo, legal? E nós vamos conectar aqui, ó, nesse negativo. Muito bem. Agora todo mundo está na mesma referência, o negativo da nossa fonte da Rigol, o negativo do gerador e o do osciloscópio. Tá bom? Beleza? E agora as nossas pontas de medição, legal? Onde uma é do gerador que está mandando o sinal PWM e uma é do osciloscópio que está capturando esse sinal. Vamos enviar esse sinal também para o gate do nosso MOSFET, ó. Prontinho, ó. Então, ao mesmo tempo que a gente está mandando o sinal para o osciloscópio, estamos disparando o gate do nosso MOSFET. Agora, então, o que nós vamos fazer? Mudar o sinal PWM no gerador e ver o efeito lá na fita de LED ao mesmo tempo no osciloscópio de forma maravilhosa. Olha só que show de bola que ficou o nosso cenário tecnológico aqui com os equipamentos da Rigol Technologies, fazendo todo o controle e mapeamento do que está acontecendo aqui na nossa fita de LED. Tá bom? Então, pessoal, olha só. O que é importante você entender? Que quanto maior o duty cycle, maior a largura do pulso, maior a largura do tempo em alto do sinal PWM, maior a geração de trabalho da nossa carga. Então, mais a fita tem que acender. Quanto mais estreitinho, menor a largura do pulso, mais apagada a fita tem que ficar. Legal? Nesse momento, nós temos então a frequência do PWM em 1 kHz, tá? Tensão máxima do PWM é 10 volts, está fazendo o disparo lá do gate do MOSFET, certo? E nós temos aqui um duty cycle, gente, de 10%, então bem pequenininho, tá? Eu vou colocar aqui, ó, setinha para o lado e eu vou diminuir para 1%, ó. Olha só que sensacional, pessoal, 1%, e inclusive agora a gente vai diminuir de 1%, ó. 0,9, 0,8, 0,7. Então, olha a precisão que esse sinal PWM está controlando o percentual de trabalho que a carga está gerando, pessoal. Olha só, 0,2, 0,1. Isso aqui que vocês estão vendo, pessoal, é 0,1%. Você só consegue isso aqui com o sinal PWM, gente. Já já vou falar o porquê. Tá bom? E lembra lá que com a nossa fonte linear, a gente só conseguiu fazer o controle da potência da fita de 8 a 12 volts. Aqui a gente está com uma tensão média de milivolts, pessoal. Legal? Com 0,1% estamos gerando um trabalho maravilhoso. Vamos diminuir ainda mais o duty cycle, ó. 0,09, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3 e ainda você consegue ver a fita acesa. 0,2, 0,1 e ainda, gente, olha só, então 0,2, gente. 0,02% de duty cycle, ou seja, 0,02% do sinal em alto e a nossa fita ainda está gerando trabalho conforme vocês estão vendo aqui. Olha só que precisão, tá? E agora a gente vai aumentar então, pessoal, tá bom? Nós vamos aumentar
a largura do pulso. E quanto maior a largura do pulso, maior o duty cycle, maior a geração de trabalho aqui na fita. Vamos lá? Então, olha só. 0,05. Vamos subir aqui, ó. Vamos subir mais rapidamente agora. Tá bom, vou tocar aqui pro lado, ó. 4. Vamos acertar aqui em 0,7%. Legal, ó. Então, vamos lá. 1% de PWM, gente, de duty cycle, ó. 1, 2, 3. Olha que lindo, gente. 4, 5, 6. E vejam aqui no osciloscópio aumentando a largura no pulso também, tá bom? Então, 7, 8, 9, 10%, 12, 20%, 30% de largura do pulso, 40% de tempo em alto, 50% de tempo em alto. E olha só que interessante, pessoal, a tensão média desse sinal PWM é a tensão máxima vezes o duty cycle. Ou seja, a tensão máxima próxima a 10 volts, duty cycle 50%. Então a tensão média desse sinal que está variando entre 0 e 1 aqui, ó, 0 e 10 volts, perfeito? 50% de 10, 5 volts. Se eu colocar aqui 60% de duty cycle, vai dar uma tensão próxima a 6 volts de média, porque eu tenho 10 volts de máximo vezes 60% do tempo 60% da largura do pulso em 1 e 40 em 0. Então, 60% de 10, a tensão média é igual a 6 volts. Então, isso aqui está gerando um trabalho de 60% aqui na fita de LED. E lá no gate do MOSFET como se fosse uma tensão média de 6 volts. Tá bom? E aí, olha só. 80%. 99%. Pessoal, olha só que brilho incrível, maravilhoso, show de bola aqui da nossa fita de LED. Tá bom? E só para você poder ter um comparativo, tá bom? Ó, aqui a gente está em 99%, eu vou colocar 1%. Só para você ver a diferença da geração de trabalho. 1%. E agora de novo, 99%. Legal? Incrível, né, gente? Não é magia, é tecnologia e muito conhecimento, tá? E isso aqui, se você aplicar o PWM num motor DC, você vai controlar a velocidade do seu motor DC. Se você aplicar o PWM numa resistência de aquecimento, você vai controlar o percentual de potência que está indo para ela consecutivamente, o quanto ela vai aquecer mais rápido, mais lentamente, ou vai manter no limiar pré-determinado. Se você jogar o PWM numa fonte chaveada, se você pegar esse sinal aqui e jogar lá na fonte chaveada, lá no transformador Chopper, o que você está fazendo? Você está aumentando a largura do pulso, deixando mais tempo primário ligado, menos tempo primário ligado, inclusive daí por consequência mexendo na tensão que está sendo induzida lá no secundário do transformador Chopper da fonte chaveada, automaticamente mexendo na tensão média DC, que vai ser retificada e filtrada lá na saída da fonte. Perfeito? Você pode também trabalhar com PWM no que, pessoal? Em inversores de frequência, né? Nos equipamentos que controlam a velocidade dos motores de indução trifásico. Legal? O PWM pode ser aplicado em inúmeras áreas do fantástico mundo da eletrônica. Legal? Eu posso trabalhar com PWM também no controle de vazão, estou deixando mais tempo ou menos tempo uma determinada válvula aberta para aumentar a vazão dela ou diminuir. Posso pegar esse sinal aqui e aplicar num filtro, deixar ele tendendo a contínuo depois, né, com uma determinada tensão média. Então, aí é como eu sempre digo, né, pessoal, a necessidade é quem faz a causa, a mãe da invenção, e com o sinal PWM a gente vai conseguir controlar a potência média de inúmeras cargas em corrente contínua de forma incrível, show de bola e espetacular. Tá bom? Mas qual é o segredo, né? Qual é o segredo para que um duty cycle tão pequenininho, né? Como que pode 1%, né? Como que pode 1%, uma largura tão estreitinha assim controlar e manter a fita de LED ligada, sendo que 8 volts na nossa fonte de alimentação ajustável foi o mínimo que a gente conseguiu deixar para controlar a iluminação dessa fita, gente. A questão é a seguinte, que quando a gente colocou 8 volts,
aqui na nossa fita de LED, os 8 foram inseridos no ramo da nossa fita, correto? E no ramo tem o que? 3 LEDs interligados e um resistor. Esses 8 volts aplicados nesse ramo é o mínimo que vai acontecer para que a tensão se divida entre os LEDs e isso faça com que eles acendam. Abaixo disso, a tensão é insuficiente para que, se dividindo cada LED, acenda. Então eles vão ficar apagados. E aí o que acontece? Por que com 1% de duty cycle você consegue fazer o controle, ou até menos, né? De duty cycle você consegue fazer o controle da potência dessa fita de LED? Porque por mais que fique muito pouco tempo ligado, mas quando o sinal está em on, a tensão máxima dele que está indo para a carga de 12 volts, que é a tensão da nossa fonte aqui, ó. Tá bom? E nesse mínimo tempo de 1% que está em 12 volts, o 12 é o suficiente para que esse ramo funcione com sucesso. Então esse 1% de tempo que a onda está ligada, que está colocando o MOSFET em saturação e que está fazendo a fita de LED funcionar, 12 volts mandando para cá, a gente divide entre os LEDs e o resistor, vai circular uma corrente elétrica sensacional e a nossa fita vai funcionar com sucesso. E aí, automaticamente, quanto mais tempo a gente deixa em 12, dentro de um ciclo, né, dentro de um ciclo que 0 e 1 do sinal PWM, mais tempo ligado, maior é a geração de trabalho da nossa fita de LED, maior é o brilho. Porque você tem mais tempo de circulação de corrente, mais tempo aplicado à tensão, maior tempo de aplicação de potência. Tá bom? Então, quanto mais tempo a gente deixa a fita ligada, mais ela recebe corrente, mais ela gera trabalho, mais a percepção visual de que ela está acendendo muito mais forte. Quanto menor é o duty cycle, menor é a largura do pulso, menos tempo ela está energizada, menos trabalho ela gera, automaticamente o controle de potência está acontecendo aqui na sua frente de uma forma maravilhosa, incrível e espetacular. E sem o PWM, como a gente faria isso? Tipicamente não faria. Então o PWM ele traz para nossa mão, para nossa causa prática, a capacidade técnica de você controlar a potência média de uma carga em corrente contínua, variando a largura de pulso, numa velocidade rápida, para que esse liga e desliga não seja perceptível na visão humana, tá bom? Inclusive vamos fazer um teste muito massa aqui, vamos alterar a frequência do nosso gerador de funções. Vamos lá, ó. Vamos pegar essa frequência aqui, desse gerador, ó, que está 1 kHz, vamos colocar 500 Hz, para ver se a nossa visão humana consegue pegar essa variação, ó. 500 Hz ainda está top, dá para sentir de forma super suave esse 0 e 1, esse sinal PWM controlando a potência, e a lâmpada não está piscando, a fita não está piscando, tá? Vamos diminuir aqui para 100 Hz então agora. Legal, uma frequência quase próxima da rede elétrica aí. Bom, então, ó, 100 Hz ainda está suave, está funcionando muito bem, sem qualquer tipo de variação, qualquer tipo de pisca-pisca, tá bom? Vamos colocar 10 Hz agora, gente, 10 ciclos por segundo, vamos lá. Olha lá, ó. Olha só que sensacional, pessoal. A balada tá on, a balada eletrônica fácil está começando. Então, gente, ó, aqui 10 Hz são 10 ciclos por segundo. Então já fica nítido que a visão humana consegue perceber esse time on, time em off, o tempo ligado e o tempo desligado do PWM. É por isso que o PWM ele tem que estar com uma frequência acima daquilo que pode ser perceptível de variações da visão humana, tipicamente gira em torno de 30 Hz. Muito bem. Perfeito, pessoal? Então a frequência do PWM tipicamente vai ser de centenas a kHz, e aí vai depender da aplicação o ajuste dessa frequência para que esse PWM possa gerar o melhor e maior trabalho possível no mundo fantástico da eletrônica, tá bom? Então, pessoal, a escolha da frequência do PWM vai depender muito do case prático, do tipo de carga que vai ser controlado e dos efeitos. Inclusive, a velocidade em que os elementos chaveadores, como MOSFETs, transistores, GBTs, podem trabalhar também. Tudo isso e muito mais deve ser
levado em consideração na hora de você decidir a frequência de um sinal PWM. Sensacional essa Masterclass, né, pessoal? Vale o seu like, a sua inscrição no canal. Compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas e não esquece que se você quiser turbinar a sua bancada de eletrônica com os equipamentos da Rigol Technologies, fonte de alimentação ajustável, osciloscópio, gerador de funções, você pode clicar no link aqui da descrição do vídeo. Acesse lá o site da Rigol, vê os diversos distribuidores da Rigol no Brasil e usando o cupom EFÁCIL5 você ganha 5% de desconto na compra do seu Rigol para turbinar a sua bancada de eletrônica e deixar ela cada vez mais faixa preta, maravilhosa e show de bola, tá bom? Tem outros links aí na descrição para você baixar um e-book gratuito, conhecer a loja Eletrônica Fácil e vamos para cima que juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. Fechou? Deixa a hashtag PWMTop. Obrigado, Rigol. Valeu, um abraço, tamo junto. Fiquem com Deus e vamos pra cima!